Alô! Chegou o momento da sua devocional, da nossa devocional. E aí agora eu vou pedir para você se sentar, respirar, para a gente estar aqui nesse lugar agora, pensando só nesse momento. E eu sei que isso é um desafio muito grande, a gente apagar os pensamentos, parar de pensar. Esse é um desafio muito grande, inclusive para quem faz o momento devocional no final do dia, esse pode ser um desafio ainda maior, porque vem todas aquelas demandas do dia na nossa cabeça e aí a gente não consegue parar de pensar. Talvez isso até atrapalhe seu sono, não sei, cada pessoa tem um jeito, mas muita gente tem dificuldade de dormir, inclusive por conta dessa loucura da cabeça que não para de pensar. E fora pensando no dia seguinte, né? E quem faz isso pela manhã, normalmente, embora a cabeça seja um pouco mais fresca, fica preocupado com as demandas do dia, né? Então, parar de pensar é praticamente impossível. Mas eu vou ensinar, ou talvez te ajudar, com uma técnica de a gente afastar alguns pensamentos para a gente poder focar aqui agora. Durante a nossa jornada devocional, que como vocês viram vai ser bem longa, porque a gente já está no nosso quarto dia e a gente ainda está no capítulo 1 de João. Então essa vai ser uma caminhada bem longa que a gente vai ter junto. Eu estou muito animada com isso, mas vamos lá. Vamos entender como a gente pode afastar os nossos pensamentos extras, tá bom? Não tem nada de errado nisso, você é completamente normal, a maioria das pessoas é assim também, tá? Tem duas maneiras da gente fazer isso. A primeira delas é uma maneira bem prática, eu digo prática manualmente, você vai realizar uma coisa. Você tem aí o seu diário devocional, eu acredito que eu consegui te convencer a ter um diário devocional. Além disso, se você é uma pessoa que pensa muito, não para de pensar de jeito nenhum, e vem aquela lembrança do tipo, será que eu tirei o frango do congelador? Você vai ter um bloco de anotações, pode ser um rascunho, enfim, não precisa ser uma coisa muito bonita não. Mas, e não vale o celular, tá? Porque a gente não quer mexer nele agora, só eu aqui. Você vai anotar, fazer uma lista. Então, logo agora no começo, todos aqueles pensamentos que vierem agora, se eu descongelei o frango, se eu paguei a fatura do cartão, enfim, se eu liguei para tal cliente, qualquer demanda que seja, anota. Porque a gente às vezes fica preocupado em esquecer. Ai, se eu não fizer agora, eu vou esquecer. Também é completamente normal. Ai, se eu não responder essa mensagem no WhatsApp agora, eu vou esquecer. Calma, a notificação vai ficar lá. Então, anota. Colocar o frango para descongelar. Responder o cliente fulano de tal. Conferir a fatura do cartão. Isso é assim, esse aqui é o último nível da maluquice. Segunda técnica que a gente pode usar é, nesse momento da respiração, eu vou até me ajeitar na minha cadeira aqui, ela é meio barulhenta. Nessa hora que a gente para e respira, a cabeça parece que grita, né? Que a gente fica em silêncio. Então a gente vai fazer juntas, ou juntos, não sei se você é um menino ou uma menina. Você vai agora ouvir o que eu tô falando e vai executar esses comandos, essas sugestões. Calma, não vou hipnotizar ninguém. Pra gente acalmar nossa mente antes da gente ir pra leitura, tá bom? A gente já passou 4 minutos aqui de devocional só pra gente fazer essa técnica, mas fique em paz que a gente já vai ler o texto. A gente vai sentar. Você vai sentar. E vai tomar 3 respirações bem longas. Você vai inspirar em 4. Você vai segurar 4. 1, 2, 3, 4 e soltar em 6. De novo. Segura. 1, 2, 3, 4, solta em 6. A última. Ainda com seus olhos fechados,
você vai sentir com o seu corpo a superfície que você está acomodado. Então, se você está numa cadeira, se você está sentado na sua cama, se você está no sofá, se os seus pés tocam o chão, ou se os seus pés estão talvez cruzados em cima da cama ou do sofá, ou você está sentado no chão. A superfície que for, você vai sentir ela, sentir a sua coxa, sentir a parte de trás dos joelhos, sentir ali o seu quadril, a sua lombar, suas costas de modo geral, se elas estão encostadas ou não. Sente com o seu corpo, que é a criação de Deus. Nosso corpo foi formado lá no ventre da nossa mãe e o Senhor nos via enquanto nós éramos formados. Olha que lindo, e a gente vive nesse corpo, esse corpo que sente. Você vai então sentir a temperatura do ar na sua pele, se está ventando, se não está, se está calor, se está frio. Vai sentir o toque da sua roupa que você está vestindo. Você vai tomar consciência de todos esses fatores físicos para te lembrar que você está aqui, que você está vivo, para lembrar dessa presença física e que a nossa vida também manifesta a glória de Deus. Depois disso, a gente vai para os nossos ouvidos. Quais são os sons que você está escutando? Talvez tenha um cachorro latindo, talvez tenha um carro passando na sua rua, talvez esteja um silêncio. Se você estiver num lugar mais afastado, talvez tenha um grilinho, um passarinho, barulho de vento, os vizinhos conversando. E presta atenção nesses sons, do mais distante até o mais próximo. E talvez em algum momento, enquanto a gente faz essa percepção, você receba algumas notificações mentais. E quando esse pensamento vem, você vai olhar para ele, você não vai ignorar esse pensamento. Você vai olhar para ele e falar: daqui a pouco eu resolvo você, agora não é o momento. Você vai tomar consciência desse pensamento, dessa lembrança, dessa obrigação, dessa necessidade, mas você vai pedir licença para esse pensamento. Não vai tentar só afastar. Toma mais uma respiração. Mais uma vez, sente a temperatura na sua pele. Ouve o que está ao seu redor. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale com a gente enquanto nós lemos esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura? A gente vai continuar no Evangelho de João, agora encerrando o capítulo 1. A gente vai ler do versículo 43 ao versículo 51. Se você quiser reduzir o volume para ler na sua versão, com a sua voz, em voz alta ou não, ou se você tem uma versão como a minha, que é a nova versão transformadora, ou você simplesmente quer ouvir minha voz, mas é bom que você tenha o texto físico para ver aí também, tá bom? 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: eu vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. E então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus.
o rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas muito maiores que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora você já sabe o que fazer. Você vai tomar alguns minutos para reler o texto, fazer a sua percepção daquilo que o Espírito Santo fez saltar aos seus olhos, lembrando que se talvez esse texto pareça um pouco desencaixado para sua rotina, você vai ler novamente e vai ler novamente e vai orar para que esse texto te alimente e faça sentido na hora certa. Depois disso, você vai orar esse texto. Você vai pegar aquele trechinho que falou no seu coração, você vai repetir ele várias vezes enquanto você faz respirações, agradecendo a Deus pela vida. Você vai anotar a sua oração aí no seu diário devocional. Toma mais aquele minutinho antes de sair sem pressa e a gente se vê amanhã no seu horário devocional. Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!